Hilda era um tremendo Zé Ninguém, um fracassado de marca maior que um dia foi parar num mundo mágico cheio de magia e heróis, onde o saque das masmorras era a principal forma de sobrevivência. Felizmente, uma jovem o ajuda a sobreviver as primeiras horas nas perigosas masmorras, mas acontece que Ryuta era tão azarado e perdedor neste mundo quanto no seu próprio. Todas as habilidades dele eram de rank F, o que o tornava um dos aventureiros mais fraquinhos do mundo, mas tudo muda quando uma nova masmorra surge, diferente das outras, e muito mais sinistra e perigosa. Ele descobre que tem uma habilidade secreta especial, que o ajuda a subir de nível muito rápido nessa masmorra, então ele começa a treinar incansavelmente para se tornar o aventureiro mais forte do mundo. Mas isso não era o caso quando ele foi largado numa masmorra, já que Ryuta era um homem fraco e melancólico, com uma vida bem sem graça na Terra. Ele fica chocado ao se ver num lugar desconhecido, quando ouve a voz fininha de uma garota batendo e berrando. Antes que ele possa abrir totalmente os olhos, ele vê o rosto borrado de uma garota loira com uma marreta colossal bem na frente dele. A garota murmura sobre ele ser um pedaço de carne e se prepara para cortá-lo, mas Ryu solta um berro e pede para ela esperar. A garota percebe que ele é humano, mas fica confusa, afinal drops de slime geralmente contêm brotos de feijão, e não gente. Um Ryu com cara de tacho pergunta o que ela quer dizer com slime, drops e brotos. A garota diz a Ryu para observá-la enquanto um monstro slime vem quicando em sua direção e ela o acerta em cheio com seu martelo. O slime morre imediatamente, deixando cair alguns brotos de feijão. Ryu está completamente perdido, coçando a cabeça, frustrado e se perguntando onde diabos ele foi parar. Acontece que Ryu foi cuspido por um slime num misterioso mundo mágico, cheio de masmorras e monstros. A garota explica que tudo nesta masmorra é dropado por monstros slime. Curioso, Ryu pergunta por que ela só enfrenta slimes e nada mais. Ela diz a ele que slimes são os únicos monstros no nível 1 de Tolulu, e ela é muito fraquinha para ir para outros níveis, mas espera subir de nível 1. Para esclarecer, eles ficam na frente de um painel de status que mostra o nome da garota como Emily e seu nível como 1. Ryu percebe que este é um mundo de jogos. A segunda página mostra o status de drop de Emily, que é maior em plantas, o que faz com que ela consiga brotos de feijão. Ryu verifica suas estatísticas e fica desapontado ao descobrir que todas as suas habilidades são muito baixas, mas seu status de drop é esse. Nenhum deles sabe o que significa esse, então eles decidem descobrir. Emily empresta a Ryu uma lança de bambu, já que ele é muito fraco para manusear o martelo gigante dela. De repente, um slime salta em direção a Ryu, mas depois de algumas tentativas ele consegue despedaçar o slime e encontra uma enorme pilha de brotos de feijão, fazendo Emily soltar um gritinho de surpresa, confirmando que ela nunca tinha visto um drop de slime tão generoso. Ryu estabelece que seu nível de Drop S é superior ao A. Depois, Emily e Ryu têm um jantar delicioso de brotos de feijão crocantes e sopa. Um Ryu emocionado, com lágrimas nos olhos, conta a Emily que fazia muito tempo que ele não compartilhava uma refeição quentinha com alguém. Ele compartilha sua história de vida de ser um rato de escritório, trabalhando até tarde todas as noites, de graça, e comendo marmita de micro-ondas. Ele arruinou sua saúde e desejava compensar o tempo perdido, acabando por ser cuspido por um slime aqui. Emily o conforta, dizendo que ele será recompensado por seu trabalho duro mais cedo ou mais tarde. Ryu é grato a Emily e decide procurar um lugar para ficar. Emily o informa que há uma cidade fora da masmorra onde ele pode encontrar um lugar para se abrigar. Ela também revela que dorme na masmorra porque o salário é uma miséria, mas sonha em alugar um apartamento um dia. Gradualmente, Ryu aprende sobre a vida neste mundo de jogo, descobrindo que a moeda se chama Pillow. Confiante de que sua classificação isso o ajudará a construir uma nova vida, ele eventualmente leva Emily para sua nova moradia e entrega as chaves do apartamento a ela. Emily está meio assim, mas Ryu a convence de que é um gesto de agradecimento pela sopa quentinha e que ela pode morar lá. Uma Emily radiante, mas sem fala, promete cozinhar para ele enquanto sutilmente o convida a ficar com ela. Um dia, Ryu está na loja da cidade onde uma garota de cabelo rosa, chamada Erza, está no balcão. Erza pesa os brotos de feijão que Ryu traz, e enquanto fala sobre como brotos de feijão no nível 1 não dão muito lucro, ela diz a ele que monstros do nível 2 dropam cenouras. Ela também menciona uma nova masmorra chamada Narronium, que surge do nada, e que o Grupo Netuno, a organização mais poderosa de Cicro, está investigando. Quando Ryu está prestes a sair, uma Erza com as bochechas vermelhas o convida para uma cerveja numa nova loja, mas ele dá um fora gentil. No jantar, Ryu conta a Emily sobre a nova masmorra, mas Emily o informa que quase nunca dropa nada lá. Curioso sobre Neronium, Ryu a visita e a encontra vazia. De repente, um esqueleto sinistro aparece atingindo o pilar da masmorra, mas Ryu se salva esfaqueando o esqueleto com sua lança de bambu enquanto um enorme pilar cai sobre ele, reduzindo-o a pó. O esqueleto deixa para trás uma semente, e quando Ryu a pega, uma voz automatizada diz que seu HP aumentou em 1 ponto. Tanto Emily quanto Ryu começam a derrubar esqueletos, mas as mortes de Emily não deixam sementes de HP, nem ela consegue pegar as sementes de Ryu. Isso leva Ryu a perceber que Nihonium é uma masmorra para turbinar atributos, apenas para ranks esse. Uma noite, Emily pergunta a Ryu se ele vai ficar até tarde. Ryu diz a ela que por causa de Narronium, ele tem a chance de atingir o HP máximo e progredir para o nível 2.
Logo, ele alcança o segundo nível, onde ele batalha monstros slime verdes que dropam cenouras grandes. Assim que ele está prestes a atacar, alguém se adianta. De repente, 3 estranhos emergem de trás das paredes, tirando sarro do Ryu, e dizendo para ele voltar para o nível 1. Enquanto Ryu tenta entender as intenções deles, uma garota com cabelo roxo cintilante e orelhas de coelho o cutuca por trás. Ela belisca o Ryu, dizendo que não suporta quem é nível baixo. Mais tarde naquela noite, Ryu dá 3 cenouras a Emily e ela decide cozinhar o jantar com elas. Enquanto eles estão conversando, alguém bate na porta. Ryu abre para ver a mesma coelhinha de antes. Ela toca na testa dele novamente, dizendo que odeia níveis baixos, mas então fica toda vermelha e confessa que gosta dele. A coelhinha dá um tapa na testa do Ryu, dizendo que não gosta de níveis baixos e desaparece, mas ela reaparece arrastando um homem com ela. Ela dá um tapa no homem tão forte que um líquido preto espirra dele, assustando Emily e Ryu. Ela diz a Ryu que tem feito o mesmo com ele, mas de alguma forma ele não morre, mesmo sendo nível baixo. Ryu se pergunta se é porque seu HP está no rank esse. Enfim, ele pergunta por que ela está aqui e a coelhinha tira uma cenoura que ela pegou da masmorra. Ryu agora se lembra que deve ter sido essa coelhinha quem pegou uma cenoura que ele, sem saber, deixou cair enquanto estava na masmorra com Emily. Acontece que a coelhinha estava confessando seu amor por cenouras e não pelo Ryu. Que mancada! Emily a convida para comer com eles e a ensina algumas receitas com cenoura. A coelhinha devora a comida e aceita o convite de Emily para visitar novamente. Mais tarde, Ryu está numa masmorra de segundo nível quando um zumbi asqueroso aparece diante dele. E com toda a sua força, Ryu o esfaqueia com a lança, partindo a arma ao meio. O zumbi acerta um soco poderoso no rosto de Ryu, mas seu HP rank esse o protege. Ryu acerta um enorme contra-ataque e finalmente mata a criatura nojenta. O zumbi deixa para trás uma semente, e para a surpresa de Ryu, não era a mesma que aumentava o HP, mas uma semente que eleva sua força em 1 ponto. Enquanto ele está viajando na maionese, uma voz o tira do transe, e é a coelhinha de novo, que estava observando tudo da caverna lá de cima. Ela aterrissa na frente de Ryu e pede para ele explicar tudo. Ryu sente que não deveria revelar nada, porque todos sabem que nada é dropado em Neronium, e é só o nível do Ryu que permite que ele tenha os atributos aumentados de lá. A coelhinha de repente pede mais cenouras e para ele escolher entre cenouras e a morte. Isso assusta Ryu pra caramba, mas ele pede para ela esperá-lo na loja da cidade, e ele vai pegar cenouras para ela em Tolulu. A coelhinha feliz pula e desaparece novamente, aliviando Ryu de que tudo ficará bem, contanto que ele continue fornecendo cenouras para ela. No dia seguinte, Ryu carrega uma pilha de cenouras para a cidade e encontra a coelhinha esperando. Enquanto ele caminha em direção a ela, as pessoas começam a sussurrar em espanto, dizendo que ninguém vai sozinho para a coelhinha assassina. Ele dá uma cenoura para a coelhinha, e ela começa a mastigá-la. Uma Erza preocupada se aproxima dele e pergunta se ele conhece a coelhinha, e Ryu explica rapidamente que a conhece. Isso deixa todo mundo de queixo caído, e Erza rapidamente oferece para comprar as cenouras de Ryu, pelo dobro do valor de varejo. Quando Ryu pergunta o motivo, ela explica que o nome dessa garota é Eve Kalilaida, conhecida como uma aventureira cuja marca registrada são suas orelhas de coelho naturais e seu jeitinho. Excalibur é seu golpe devastador que pode até partir uma rocha ao meio, e ela também é louca por cenouras. Seu bordão é morte ou cenoura. Um Ryu apavorado então vende suas cenouras por uma bela quantia de 15.000 pilos. Quando ele se vira, pula de susto ao ver a coelhinha aos seus pés pedindo mais cenouras. Ryu educadamente diz que por hoje é só, mas ele lhe dará mais cenouras amanhã. Isso irrita a coelhinha, e ela começa a dar um tapa em Ryu, dizendo que odeia níveis baixos, mas Ryu pega a mão dela no meio do caminho. A coelhinha o avisa com seu bordão morte ou cenoura, e sai dizendo que virá buscar mais cenouras amanhã. No dia seguinte, Emily e Ryu estão na masmorra com um saco de cenouras e Ryu vai dar uma olhada rápida nos arredores. Ele nota uma garota e um garoto tentando esmagar um slime, mas ele escapa antes que a dupla cansada pudesse derrubá-lo. Ryu então vê um velho zangado vestido de cavaleiro emergindo das sombras. Ele aprende que este velhote é o capitão deles, que pede ao garoto e à garota para buscar e esmagar mais slimes. A dupla pede uma pausa porque estão trabalhando há 2 dias sem descanso. O capitão grita com eles, dizendo que está fazendo tudo isso para torná-los fortes, e procede a fazer uma lavagem cerebral neles. Ryu percebe que isso é exatamente o que ele enfrentou como um rato de escritório, onde um de seus líderes de equipe costumava dar-lhes missões suicidas. Enquanto Ryu está com a cabeça nas nuvens, Emily toca seu ombro e pede para ele fazer uma pausa e comer. Quando eles estão prestes a comer, a coelhinha vem correndo de novo, e Emily oferece a ela pudim de cenoura, e eles continuam comendo juntos. De repente, o mesmo Capitão Mandão aparece com seus subordinados, o garoto e a garota. Ele zomba de Ryu, Emily e da coelhinha, ordenando a seus subordinados que não se tornem preguiçosos como eles, porque preguiçosos só dropam porcaria. Ryu fica com raiva, mas antes que ele possa reagir, a coelhinha salta rapidamente em direção ao capitão, corta uma cenoura ao meio e enfia um pedaço na boca de cada subordinado.
O Capitão Zangado avança para atacar a coelhinha, mas ela o bloqueia com seu golpe mortal. Ryu agradece a coelhinha e ela, com um sorriso maroto, pede para ele trazer mais cenouras para ela. No dia seguinte, na loja da cidade, quando Ryu e Emily vêm vender cenouras, eles aprendem com essa que podem comprar um carrinho mágico para carregar mais itens para vender. Seguindo o conselho dela, eles procedem a comprar um carrinho mágico, mas ao chegar na loja de carrinhos, eles percebem que os carrinhos são uma fortuna, e eles precisam economizar dinheiro e comprá-lo mais tarde. Eles estão a caminho de casa quando sentem o chão tremer e ouvem gritos altos de pessoas sendo perseguidas por um Stray. Ryu aprende com Emily que um Stray é um monstro que aparece quando você deixa drops em diferentes partes das masmorras. Ryu se vira para ver um gorila enorme e assustador, com olhos vermelhos brilhantes, destruindo casas e estabelecimentos, causando caos por toda parte. Emily o informa que Strays não dropam itens, então é inútil derrotá-los. Em meio aos ruídos altos, Ryu vê uma Erza assustada na rua, enquanto o gorila levanta um soco gigante para atingi-la, mas Ryu bravamente bloqueia seu soco com as duas mãos. Do nada, a coelhinha vem em seu socorro com sua equipe armada, e eles seguram o gorila enquanto Ryu ajuda a Erza a se levantar. Ele promete a ela que, pelo bem da cidade, ele matará o Stray. Emily vem armada com seu martelo e se junta a ele também. Enquanto isso, os lutadores que acompanham a coelhinha não conseguem mais derrubar o gorila. Então Ryu corre rapidamente em direção ao gorila, pedindo para eles deixarem com ele. O poderoso gorila levanta uma enorme rocha para matar Ryu, mas uma Emily destemida pula alto com seu martelo e esmaga a rocha em pedaços. Sincronizadamente, a coelhinha atinge seu braço peludo com seu golpe mortal e sua equipe continua a bloquear o gorila o máximo que podem. Ryu pula alto até a altura da cabeça do gorila e a atinge com toda a sua força, gritando que eles não deveriam subestimar sua habilidade, enquanto esmaga a barriga do gorila com um soco devastador e finalmente o mata. Todos ficam encantados ao ver sua colossal demonstração de poder. Os moradores da cidade o agradecem por salvar Sekiro. Um Ryu feliz de repente ouve um som de algo caindo atrás dele, e por suas experiências passadas em Nihonium, ele logo entende. Ryu descobre uma arma incrível, que é uma pistola com algumas balas, deixada para trás por um gorila. Esta arma é um achado raro no mundo dos jogos, e Ryu está impressionado com sua sorte. Enquanto ele está na frente do painel de status, ele percebe suas habilidades melhorando gradualmente, mesmo que ele ainda esteja no nível 1. As sementes que ele coletou parecem estar aprimorando suas habilidades. Ansioso para testar sua nova arma, Ryu vai para uma masmorra onde ele procede a matar muitos zumbis. No entanto, ele logo fica ansioso, imaginando onde encontrará mais balas quando as suas acabarem. Mais tarde, numa masmorra diferente, Emily está trabalhando duro, esmagando slimes. Ryu se junta a ela e ajuda usando sua pistola para eliminar as criaturas. Enquanto eles se sentam para almoçar juntos, Ryu compartilha que a pistola aumentou sua força, e sugere que eles verifiquem o segundo nível da masmorra. Notando duas cenouras perto de Emily, Ryu pergunta sobre a ausência da coelhinha. Emily menciona que ela provavelmente não se juntará a eles, mas eles podem guardar as cenouras para ela por via das dúvidas. No segundo nível, Emily identifica os monstros como slimes barata que dropam abóboras. Das rachaduras nas paredes da masmorra, Ryu avista os slimes barata rastejando para fora. Enojado, ele comenta que essas criaturas parecem baratas de verdade, daquelas que fazem qualquer mulher gritar e subir na cadeira. No entanto, antes que ele possa terminar seu pensamento, Emily começa a massacrar os slimes barata. Ryu a aconselha a não pegar pesado com eles, já que são apenas pequenas criaturas. Emily, virando-se para encará-lo com uma expressão assustadora e possuída, explica com uma voz monótona e robótica que se ela não os matar, eles vão se multiplicar e se espalhar. Ela continua a esmagar os slimes barata como uma maníaca. Depois de um tempo, Emily volta ao normal. Mas Ryu sugere que eles voltem ao nível 1 para coletar mais cenouras, não querendo testemunhar aquela transformação assustadora de novo. Enquanto eles voltam, Emily encontra mais slimes barata nojentos, o que desencadeia sua terrível mania mais uma vez. Um Ryu assustado implora para ela deixá-lo lidar com isso, e ele começa a atirar nos slimes barata com sua pistola. Enquanto se preparam para levar as abóboras para cima, a coelhinha aparece inesperadamente pedindo sua dose diária de cenouras. Emily entrega a ela as duas cenouras que eles haviam guardado. De volta à cidade, Emily e Ryu vão à loja para vender as abóboras. No entanto, ao retornarem, Ryu percebe que algumas das abóboras restantes foram meio comidas por um animal desconhecido. Emily, mais uma vez transformada em seu estado maníaco assustador, esmaga uma das abóboras com seu martelo, revelando slimes barata dentro. Petrificado, Ryu pergunta como esses slimes poderiam estar fora da masmorra, mas Emily, em um frenesi, continua a atacar os slimes barata. Um Ryu aterrorizado se junta, usando sua pistola para matá-los até ficar sem balas. Desesperado, ele recorre a esmagar os slimes barata com as próprias mãos. Mais tarde, Emily se desculpa, explicando que ela perde o controle sempre que vê essas criaturas. Ryu a tranquiliza dizendo que não é culpa dela, e eles notam algumas balas sobressalentes no chão, exatamente onde eles haviam deixado suas abóboras. Curioso sobre esse fenômeno, Ryu pergunta a Erza na loja da cidade. Ela explica que deixar itens dropados para trás pode fazer monstros aparecerem. Ryu se lembra que Emily havia mencionado algo semelhante quando o gorila apareceu. Ele contempla se é possível forçar Strays a aparecerem. Enquanto está com a cabeça longe, Erza hesitantemente o convida para jantar, mas um Ryu preocupado rapidamente a agradece e sai correndo da loja.
Para testar a teoria de Erza, Ryu vai para um lugar isolado à noite e coloca uma cenoura como isca, escondendo-se atrás de uma árvore. De repente, uma rajada de vento leva a cenoura, revelando a coelhinha que a mastiga avidamente. Depois de pegar 9 das 10 cenouras de Ryu, a coelhinha finalmente vai embora. Ryu coloca a 10ª cenoura no chão e ela treme antes de se transformar numa bola de slime verde. O slime explode, deixando cair balas no chão. Um Ryu encantado percebe que Strays não dropam itens para os moradores da cidade, mas dropam para ele. Ele se pergunta o que aconteceria se ele tentasse o mesmo com monstros zumbis e esqueletos. Ele vai para outra masmorra para testar sua teoria, mas descobre que não importa quantas vezes ele tente, os monstros só se transformam em sementes, que desaparecem assim que ele tenta tirá-las da masmorra. Ligeiramente desapontado, Ryu sai da masmorra, mas não antes de encontrar um esqueleto. Ele consegue chutá-lo para fora da masmorra, esperando que ele se transforme em um Stray. Para sua surpresa, o esqueleto some no ar. De volta à cidade, Erza explica que os monstros desaparecem assim que saem da masmorra, impedindo que a cidade seja invadida por Strays. Ela também menciona que apenas um tipo de monstro pode habitar cada andar de uma masmorra. Ryu agradece a Erza e sai rapidamente para a frustração dela, enquanto ela luta para chamar a atenção dele. Ryu retorna à masmorra e encontra outro esqueleto. Desta vez, ele o ataca e o joga para fora da masmorra. Pouco antes de desaparecer, ele atira nele com sua pistola, confirmando que conta como um Stray. O esqueleto deixa para trás uma bala congelante que Ryu e Emily acham ser uma arma incrível. Depois de uma forte tempestade, eles se encontram atravessando uma estrada de montanha íngreme, carregando sacos de cenouras. Eles encontram um homem robusto e uma mulher de cabelo azul discutindo. O homem pede a Ryu para recuperar alguma carga que caiu num desfiladeiro, mas a mulher adverte contra isso, dizendo que provavelmente está cheio de Strays problemáticos. Ela tenta queimar a carga com magia, mas o homem, irritado com a potencial perda da valiosa carga de perfume, tenta impedi-la. De repente, uma máscara de carnaval se prende ao seu lado, e chamas azuis o envolvem. A mulher revela que ele está possuído por um monstro chamado Famine, que não tem corpo próprio e usa humanos como hospedeiros. Ryu rapidamente levanta sua pistola e dispara 3 balas, cada uma atingindo o Famine, libertando o homem. No entanto, o Famine então assume o controle da carga no desfiladeiro. A mulher, determinada a impedir que o Famine se espalhe, prepara-se para pular como isca. Ela insiste que deve assumir a responsabilidade pela situação. Mas Ryu, lembrando-se de um fracasso passado onde ele não conseguiu ajudar um Júnior, resolve não repetir o mesmo erro. Ele para a mulher dizendo que a ajudará. Ryu rapidamente carrega sua pistola com balas congelantes e atira na carga, finalmente a envolvendo em gelo. Emily então pula e estilhaça a carga congelada com seu martelo, destruindo o Famine. A mulher de cabelo azul agradece a Ryu por sua ajuda. Emily e Ryu estão de volta ao painel de status e ficam satisfeitos ao ver que o status de Emily aumentou depois de derrotar o poderoso Famine. Eles decidem continuar trabalhando juntos, acreditando que coisas boas sempre acontecerão enquanto estiverem unidos. Emily e Ryu estão no 4º nível de uma masmorra, com um monstro raro à vista. Antes que ele possa escapar, Ryu rapidamente o atinge com uma bala congelante, imobilizando-o, e Emily o esmaga com um golpe poderoso. O monstro deixa cair uma corrente de prata, e Emily fica boquiaberta, surpresa. Ela comenta que é a primeira vez que vê um monstro raro deixar cair qualquer coisa. Ryu pega a corrente e pergunta a Emily se ela gostaria de usá-la. Isso lisonjeia a Emily, que responde que a guardará para sempre, com muito carinho. Ryu então exclama todo feliz que Emily agora os ajudará a acumular lucros, o que a deixa confusa. Ele explica que o colar tem um bônus que dobra os itens derrubados, revelando suas intenções bem práticas por trás do presente. Embora inicialmente irritada com a lógica do Ryu, Emily aceita o colar e eles continuam a abater monstros morcego que agora derrubam o dobro da quantidade usual de brotos de bambu, graças ao efeito bônus do colar. De volta à casa deles, Ryu fica meio triste ao ver Emily trabalhando numa cozinha tão pequena. Ele diz a ela que vai encontrar um lugar novo para os dois, e que eles podem se mudar juntos. Na cidade, Ryu vai vender os brotos de bambu numa loja local, mas Erza, a lojista, está meio incerta sobre o preço. De repente, uma mulher charmosa, de longos cabelos verdes e um chapéu estiloso, chama a atenção deles e pede um broto de bambu ao Ryu, cortando-o habilmente em pedaços longos para provar. Para a surpresa de todos, ela cai no chão, chorando de puro deleite e proclamando que nunca provou um broto de bambu tão doce, chamando-o de monstro raro de sabor, uma verdadeira iguaria. Ela pede para comprar os brotos do Ryu e oferece 20 mil pilos, que ele aceita na hora. Erza, toda animada, revela que a mulher é Eric Marcy, uma famosa epicurista, e que qualquer coisa que ela aprova alcança um preço altíssimo entre os entusiastas da alta gastronomia. Ela insiste para que Ryu assine um contrato exclusivo com a loja dela, e ele concorda, sabendo que isso elevará os brotos de bambu a um produto de marca. Na masmorra de Nihonium, Ryu observa uma garota de vestido rosa e cabelos dourados decapitando um monstro esqueleto. Um dos guarda-costas informa a ele que ela é a princesa Margaret, usando uma caixa de ar. O guarda-costas explica que, embora os monstros em Nihonium não deixem cair itens, pesquisas recentes descobriram que eles soltam ar que eles coletam para vender como um produto exclusivo, feito à mão pela própria princesa.
Ryu nota o elegante carrinho mágico dela e se lembra do seu desejo de ter um. Mais tarde, em casa, ele discute com Emily se deveriam comprar um carrinho mágico ou uma casa primeiro. Emily sugere comprar o carrinho mágico para economizar dinheiro para uma casa nova. Eles visitam a loja de carrinhos mágicos, mas são interrompidos pela pequena filha do dono, Olga, que está chorando porque seu pai, Ordem, não voltou de colher flores. Emily deduz que ele deve estar na masmorra de Arsênio, o único lugar para encontrar flores, e eles correm para lá. Ao chegarem à masmorra, eles encontram os Danderoks, monstros rochosos que não se movem nem atacam, mas bloqueiam o caminho. A bala congelante do Ryu é ineficaz, então Emily os esmaga com seu martelo. Eles descem as escadas e encontram Orton inconsciente, mas rapidamente percebem que ele está apenas dormindo. Uma Emily furiosa bate o martelo no chão, acordando-o, e o repreende por deixar a filha preocupada. Orton se desculpa e explica que estava coletando rochas pesadas e leves para um novo protótipo de carrinho mágico, mas não conseguiu as rochas leves porque os Danderoks estavam bloqueando seu caminho. Ele aponta para o teto onde um pequeno monstro de rocha flutua, explicando que as rochas leves são monstros raros, mais leves que o ar, e flutuam acima do chão. Determinado a ajudar, Ryu levanta Emily em seus ombros, permitindo que ela esmague o monstro, que deixa cair uma rosa azul. O grupo sai da masmorra e Orton coloca a rosa no chão, escondendo-se atrás de uma árvore. Ryu pergunta o que farão se a rocha voar, mas Orton o assegura de que a pegarão rapidamente. Enquanto a rosa treme e se transforma no monstro de rocha leve, ela começa a subir, mas Ryu a atinge com uma bala congelante, fazendo com que a rocha cristalizada, agora pesada, caia. De volta à loja de carrinhos, Orton usa as rochas para completar seu mais novo carrinho mágico, que ele batiza de o mais novo carrinho mágico do grande artesão Orton. Ele o oferece a Ryu como um presente, não por ajudá-lo a coletar as rochas, mas em reconhecimento ao heroísmo de Ryu em proteger a cidade de um gorila desgarrado. Com o novo carrinho mágico, Ryu e Emily agora podem coletar o dobro de brotos de bambu, o que aumenta seus ganhos. Um dia, enquanto vendia brotos de bambu na loja da cidade, Ryu encontra um homem careca e musculoso discutindo com Erza sobre o preço de suas mercadorias. O homem exige 10 mil pilos, mas Erza insiste calmamente que não pode pagar mais do que o preço tabelado, 8.400. Com raiva, o homem tenta socá-la, mas Ryu intervém com uma bala congelante, parando-o na hora. Ryu afirma com firmeza que Erza não mentiria sobre o preço, e demonstra usando o carrinho mágico de Orton, que calcula com precisão o valor dos itens. Ele confirma o preço da Erza, mas o careca, ainda furioso, tenta acertar Ryu, que bloqueia sem esforço e o joga para o outro lado da loja. Grata, Erza agradece a Ryu, mas lamenta sua constante necessidade de ajuda. Ryu, porém, a tranquiliza, dizendo que todo mundo precisa de ajuda às vezes e que ela sempre o ajuda também. Corada, Erza dá um beijo rápido em Ryu e o deixa completamente atordoado. Mais tarde, o trabalho duro de Emily e Ryu compensa, pois eles coletam brotos de bambu suficientes para ganhar 200 mil pilos, permitindo-lhes comprar uma casa nova. Enquanto arruma as coisas, Ryu encontra as anotações amassadas de Eric Macy e decide manter o aluguel do lugar atual para continuar a guardar as belas memórias que fizeram ali. Na manhã seguinte, em sua nova casa, Emily prepara um delicioso café da manhã para Ryu, acompanhada por uma alegre garota coelha. Juntos, eles desfrutam de uma refeição farta. Emily está se divertindo muito em sua nova casa, enquanto Ryu está em Nihonium, batalhando contra múmias. Ele atira na múmia, mas percebe que ficou sem balas, e quando pega a semente deixada pela múmia morta, uma voz automatizada o informa que sua velocidade aumentou em 1 ponto. De repente, outra múmia salta sobre Ryu, mas ele a derruba com apenas um chute, o que significa que seu poder físico se elevou. Agora na loja da cidade, Ryu está sentado na cadeira, relaxando, quando um garoto atraente de cabelos carmesim e 2 garotas bonitas grudadas nele se aproxima de Ryu e senta à sua frente. O garoto pede a Ryu para lutar de braço com ele, pois soube amplamente da demonstração de força de Ryu contra o careca que estava assediando Erza. Apesar de uma leve relutância, Ryu concorda em lutar de braço, e quando a partida começa, Ryu percebe que o garoto é incrivelmente forte, mas com todo o seu esforço, Ryu consegue derrotá-lo. Isso choca as garotas bonitas, que sussurram uma para a outra. Como assim o Netuno perdeu? Ao ouvi-las, Ryu de repente se lembra de Netuno, quando Erza lhe disse que eles são a organização mais poderosa da cidade. Netuno pergunta a Ryu se ele deseja uma segunda rodada, mas Ryu recusa, e Netuno do nada tenta socá-lo. Mas um Ryu vigilante o bloqueia com um poderoso contra-ataque, catapultando Netuno para o outro lado da loja. Netuno fica impressionado com a força de Ryu e pergunta se ele se juntará à família Netuno, mas Ryu o recusa. Em casa, Emily grita de surpresa. Como assim o Ryu não aceitou a oferta do Netuno? Mas ele diz que já está vivendo uma vida feliz com ela. E uma Emily feliz e orgulhosa diz que ele é um herói. Mais tarde, Ryu está na masmorra de Nihonium e vê a princesa Margaret e seus guarda-costas novamente. Um dos guarda-costas entrega a Ryu a caixa de Pandora, o mais novo produto da empresa deles, que suga automaticamente os itens derrubados e até exibe o nome da pessoa que os encontra. Um Ryu animado usa a caixa de Pandora para trazer muitas sementes para fora da masmorra, transformando-as em esqueletos desgarrados e matando-os para conseguir mais balas congelantes. Então, ele tem uma ideia brilhante de usar a caixa de Pandora para criar múmias e zumbis desgarrados, e os mata para obter 2 novas balas.
Uma delas é uma bala de fogo, mas enquanto ele está olhando maravilhado para a segunda, Emily se aproxima dele com o carrinho mágico. Ryu a cumprimenta e então tenta abrir a terceira caixa de Pandora, mas sente um calafrio poderoso. E ao ver isso, Emily responde que é por causa da tempestade mágica que se aproxima rapidamente. Na loja da cidade, tanto Ryu quanto Erza estão nervosos depois do incidente do beijo, mas ela informa Ryu sobre a tempestade mágica que não permite que ninguém use magia em lugar nenhum, e se for extremamente poderosa, afetará a masmorra também, forçando os usuários de magia a tirar uma folga e reduzindo a disponibilidade de itens. De repente, eles ouvem alguém pedindo ajuda, e vem um garoto magro, de capa, com lágrimas nos olhos, parado na loja da cidade. Ele conta, ansioso, que sua parceira Rosa está presa na masmorra de silício, mas ninguém está disposto a ajudar por causa da perigosa tempestade mágica. Netuno chega à loja e diz a Ryu que ele tem medo da masmorra de Silício 2, porque os monstros de lá são um verdadeiro problema, e essa acrescenta que os monstros em Silício não sofrem dano de ataques não mágicos. Enquanto todos estão relutantes em ajudar o garoto, Ryu ouve a voz de Emily em sua cabeça, chamando-o de herói, motivando-o a ajudar o garoto vulnerável. Ryu corre para dentro da masmorra e fica cara a cara com um monstro lagarta verde e assustador, e ele o atira com balas de fogo e congelantes para evitar que se torne um desgarrado. Ele verifica sua bolsa de balas, dizendo que ainda tem balas especiais suficientes para usar durante a tempestade mágica, e continua a atirar nos monstros lagarta restantes. Ele alcança o nível 3 e encontra a Rosa desacordada, com hematomas no corpo, mas antes que ele possa pegá-la, um monstro gafanhoto vem pairando sobre eles. Ryu tenta atirar no monstro, mas ficou sem balas. Enquanto isso, na loja da cidade, Emily e a garota coelha descobrem que Ryu está em apuros e correm para a masmorra. Enquanto correm, Emily diz à garota coelha que Ryu a lembra de sua mãe, forte e gentil, que sempre ajudava os outros, mas um dia foi gravemente ferida lutando contra um dragão desgarrado e morreu. A mãe dela era uma heroína como Ryu, que também ajuda os outros, e agora é a vez dela de ajudá-lo. Enquanto na masmorra, Ryu está carregando Rosa nas costas e tentando se salvar dos monstros gafanhotos. Mas de repente, Emily e a garota coelha chegam até ele com um exército de zumbis e múmias atrás delas. Elas pedem a Ryu para deixar Rosa com elas e matar os monstros desgarrados com as balas extras que conseguiram. O trio luta incansavelmente contra os monstros gafanhotos, zumbis e múmias para extrair balas especiais deles. Finalmente, eles chegam ao garoto que estava esperando por eles. Ele os agradece e logo percebe que Rosa está coberta de hematomas, e por causa da tempestade mágica, ele não pode usar magia para curá-la. Mas Ryu pede para ele não se preocupar, porque junto com a bala de fogo, a segunda bala especial que ele conseguiu era a bala de cura. Com isso, Ryu cura Rosa, e eles se despedem de Rosa e do garoto. Ryu sorri e agradece a Emily e a garota coelha por ajudá-lo a salvar Rosa, e naquele momento Emily vê o reflexo de sua mãe no rosto de Ryu. Então, eles decidem voltar para casa para jantar, e Emily concorda feliz em cozinhar para eles, e ela silenciosamente diz à mãe que está aproveitando a vida. Desta vez, Ryu está na loja da cidade para vender melancias e pede a Erza para definir um preço para elas. No entanto, antes que essa possa avaliá-las, a renomada epicurista Eric Marcy insiste em avaliar as melancias de Ryu pessoalmente. Ela dá uma mordida na fruta macia e suculenta e derrama lágrimas de alegria pelo seu sabor delicioso. Vendo como as melancias de Ryu se tornaram tão famosas quanto os brotos de bambu, uma ex ansiosa pede a Ryu para assinar um contrato exclusivo mais uma vez, ao que ele concorda prontamente. Erza fica curiosa sobre a origem dessas melancias excepcionais e pergunta se Ryu tem a licença adequada, ao saber que elas vêm do nível 5. Quando Ryu pergunta sobre a licença, Erza explica que uma licença permite a exploração de masmorras abaixo do nível 6, com cada cidade tendo sua própria política. Em Sekiro, há uma nova licença a cada 5 níveis, e os comerciantes não podem comprar itens derrubados nesses níveis se aventureiros como Ryu não possuírem a licença apropriada. Seguindo a recomendação de Erza, Ryu e Emily visitam o escritório de licenças, onde encontram um homem orgulhoso e ranzinza fumando. Quando Ryu pergunta sobre como obter uma licença, o homem pergunta sobre suas conquistas. Ryu menciona que ele regularmente traz melancias do nível 5. O homem pega algumas chaves e uma melancia, instruindo-os a segui-lo, e os leva a um grande salão vazio, colocando a melancia no centro. Ele explica que a melancia foi derrubada no nível 6 ou inferior, e que ele a transformará em um monstro desgarrado, e se Ryu conseguir derrotá-lo, passará no teste. Os três se escondem atrás das portas, esperando a melancia se transformar. De repente, a melancia treme, e de lá sai um slime de aço. Emily informa a Ryu que sua durabilidade torna as lâminas inúteis, mas Ryu avança contra ele, socando-o com toda a sua força. No entanto, seu ataque mal afeta o slime de aço. Ryu então insere uma bala de fogo e uma bala congelante em sua arma, primeiro atirando a bala de fogo e depois a bala congelante. Casual, ele atinge o slime agora quebradiço com a mão, partindo-o em vários pedaços. Ele explica a Emily que a diferença extrema de temperatura enfraqueceu o metal, tornando-o quebradiço. Impressionado com as habilidades excepcionais de Ryu, o Homem Ranzinza aprova uma licença de nível 6 para ele. Após obter a licença, Ryu pede a Emily para acompanhá-lo para comprar um atum. Juntos, eles vão para um lugar deserto onde Ryu coloca o atum como isca no chão.
De repente, o atum se transforma no gorila gigante que uma vez atacou a cidade deles. No entanto, Ryu rapidamente o congela com suas balas e então sobe no gorila congelado e o mata com sua arma. O gorila desaparece, deixando cair outra arma, e um Ryu encantado agora tem duas armas, tornando os combos de balas mais fáceis. Na loja da cidade, uma Erza chateada informa a Ryu que o grupo Adalbert convocou uma greve. E este grupo controla o nível 6, que é o único nível onde se pode encontrar arroz. Eles exigem um aumento de preço, ameaçando parar de vender arroz para a loja da cidade se suas demandas não forem atendidas. Ryu decide intervir e falar com as autoridades responsáveis, mas no caminho ele encontra Netuno, que o informa que foi convocado para resolver a questão do Adalbert. Curioso, Ryu pergunta se eles planejam eliminar Adalbert, ao que Netuno responde com arrogância que eles destruirão o grupo. Ouvindo isso, Ryu pede a Netuno para deixá-lo lidar com a situação. Ao entrar no nível 6, Ryu encontra os homens armados de Adalbert bloqueando o caminho. Ele atira 2 balas neles, colocando todos os homens em um sono profundo. Netuno de repente surge atrás de Ryu, ansioso, e pergunta sobre as balas. Ryu explica que usou um combo de balas de cura que podem fazer os alvos dormirem, um potencial desbloqueado ao adquirir a segunda arma. Antes de se aventurar no nível 6, Ryu e Emily haviam testado várias combinações de balas, ajudando o Ryu a dominar diferentes combos. Impressionado com a capacidade de Ryu de lidar com os homens de Adalbert, o chefe da masmorra da cidade, Clint Gray, convida Ryu para sua casa e pede um favor. Clint solicita a assistência de Ryu em uma batalha por masmorras contra a cidade vizinha de Étero, explicando que as masmorras a leste da cidade deles rendem carne como itens, e uma nova masmorra foi descoberta entre Étero e a cidade deles, oferecendo itens que são metade vegetais e metade carne. Clint explica que uma nova masmorra significa nova propriedade e, em última análise, a imposição de um imposto sobre os itens impactando a economia da cidade. Em troca de seu serviço, Ryu receberá compensação monetária, e todos os itens que ele coletar serão isentos de impostos. Ryu mais tarde pede a Emily para se juntar a ele, e garante à garota coelha que ele estocará cenouras para ela antes de partir para a batalha. Eles atravessam rios e desertos, montando acampamento à noite. Emily prepara um jantar saudável, e após a refeição, ela informa a Ryu que queimará o lixo, pois não fazer isso poderia resultar em monstros poderosos. Ryu tem a ideia de usar um monstro de lixo para adquirir mais armas. Um monstro gigante, parecido com Frankenstein, emerge, e Emily tenta atacá-lo com seu martelo, mas sem sucesso. Ryu então emprega sua estratégia de combo, usando 2 balas de fogo para queimar o monstro até as cinzas e recebe uma bala teleguiada como recompensa. Pela manhã, eles chegam à nova masmorra, Cellon, situada a meio caminho entre a cidade deles e Étero. O lugar está cheio de gente de ambas as cidades e eles notam enormes pilhas de lixo. Perguntando se é seguro deixar o lixo a céu aberto, eles de repente avistam uma mulher vestida de vermelho, usando sua magia de fogo para queimar cada pilha, uma por uma. Emily observa que a mulher está encarregada de queimar o lixo com seu poder incrível, mas ela parece sobrecarregada pelo volume imenso de lixo. Preocupado, Ryu comenta que eles deveriam pará-la, porque ela parece doente e pálida de tanto trabalhar. Eles correm em direção à mulher, insistindo para que ela descanse, mas ela insiste que está bem. No entanto, ao tentar usar sua magia de fogo em outra pilha, ela desmaia de exaustão. Ryu pede a Celeste para descansar um pouco, mas ela recusa, insistindo que deve cumprir sua responsabilidade de queimar o lixo. Sem outra opção, ele atira 2 balas de cura nela, fazendo-a adormecer. Eles levam Celeste para a tenda deles, mas ela acorda pouco depois e corre para fora da tenda para ver pessoas enfileiradas com seu lixo, enquanto Emily as direciona para depositá-lo em uma área designada e Ryu atira nos monstros de lixo que emergem das pilhas. Na mesa de jantar, Celeste se apresenta e explica que, como a nova masmorra está isenta de impostos até que a propriedade seja decidida, muitos coletores de itens afluem à área para coletar itens sem impostos. Como resultado, ela tem que queimar o lixo que eles produzem diariamente, então Ryu promete ajudá-la. E a cansada Celeste, aliviada de seus fardos, adormece novamente. No dia seguinte, Celeste os agradece por deixá-la descansar e recuperar suas forças. Então Emily a convida para ficar na tenda deles, e ela concorda agradecida. Ryu então vai se encontrar com o chefe da cidade, Duke. Enquanto caminham por um mercado movimentado, Emily para em frente a uma loja que vende anéis e colares, expressando sua admiração pelos itens, mas eles são muito caros para ela. Quando eles encontram Duke, ele mostra a Ryu um mapa esboçado da nova masmorra Selene e explica que itens vegetais podem ser encontrados em andares ímpares e carne em andares pares. No entanto, a propriedade da masmorra será concedida à cidade, que coletar os itens mais raros dentro do prazo estabelecido. Ryu se prepara para caçar esses itens raros, mas Duke o informa que os caçadores de itens capturarão os monstros, e Ryu só precisa caçá-los. Na nova masmorra, Ryu encontra seus rivais da cidade vizinha, Étero. O velho rival Harvard ocupa uma posição semelhante à de Duke, e o renomado aventureiro Eugene está lá para destruir monstros vegetais, reduzindo assim as chances da equipe de Ryu de encontrar itens raros. Quando Ryu atira em um monstro que os homens da cidade estão contendo, ele se regenera e se torna maior e mais forte. Harvard sabe que o monstro só pode ser morto destruindo seu núcleo escondido. Caso contrário, ele voltará ainda mais forte.
Eugene, ciente da localização do núcleo, corre em sua direção com sua espada. No entanto, antes que ele possa atacar, Ryu usa uma bala teleguiada para matar o monstro. Ryu recebe uma bela compensação, junto com brotos de feijão derrubados pelo monstro. Então ele compra um anel para Emily, e o mostra a ela ao retornar à tenda. Embora Emily goste do anel, ela hesita em aceitar um presente tão caro, mas Ryu a assegura de que ele ganhou dinheiro suficiente no nível 1 da masmorra e expressa o quão especial o encontro deles no mundo dos jogos é para ele. Ele desliza o anel no dedo dela, agradecendo por tudo. Mais tarde, eles verificam o status de Ryu no painel e notam um incomum mais um ao lado de cada uma de suas habilidades. Ryu se lembra que, após comprar um anel de 1 milhão de pilos, ele o experimentou, fazendo-o se transformar num monstro errante, e ao matar o errante, recebeu outro anel com efeito. Ansiosos para testar o poder do anel, Ryu e Emily entram numa masmorra. Emily esmaga um monstro árvore com seu martelo, ganhando um drop de peito de frango. Radiante, ela diz a Ryu que sem o anel, sua taxa de drop de itens de animais é F, mas com ele, ela consegue obter esses drops. De repente, eles veem outro monstro árvore cercado pelos soldados de Hétero que chamam por Harvard. Enquanto Ryu se prepara para atirar, Harvard o provoca, zombeteiro. Ryu percebe que atirar no monstro resultaria num drop, o que igualaria a pontuação de Hétero com a da cidade deles. Ele hesita, mas Emily joga o anel para ele e avança contra o monstro, enquanto Ryu rapidamente atira uma bala congelante e Emily o esmaga com seu martelo, mas sem deixar drops, já que ela não consegue obter itens de animais sem o anel. A estratégia inteligente deles deixa os rivais derrotados, e Duke elogia o raciocínio rápido. Duke os alerta que reforços de Hétero chegarão à noite, podendo triplicar seus números, e planejam inundar os andares ímpares com guerreiros de nível F, para comprometer as chances de drops de vegetais. Ryu diz que se coletarem drops raros dos níveis 3, 5, 7 e 9, podem empatar com Hétero. Ele sugere aumentar a recompensa por encontrar monstros para 10 milhões e promete reembolsar o valor caso não consigam nada com as mortes. Duke aprova o plano e eles embarcam numa matança de monstros, derrotam uma rara borboleta assassina no nível 3, um urso perigoso e um panda perigoso no nível 5, e um raro golem de rocha louco, que dropa couve de bruxelas, salicórnia e brotos de rabanete, respectivamente. Finalmente, ele enfrenta um monstro cobra de várias cabeças, mas não tem certeza da localização de seu núcleo. Disparando várias balas teleguiadas, ele destrói o núcleo do monstro e coleta cogumelos, e Duke parabeniza Ryu por ajudá-los a sair vitoriosos e planeja relatar seu desempenho à Sede. Isso aumenta a confiança de Ryu, lembrando-o de como suas ideias eram ignoradas na vida corporativa, mas aqui são reconhecidas. Enquanto Ryu se prepara para vender os drops, Eugene e seus homens o confrontam, acusando-o de atrapalhar suas chances de ganhar dinheiro, já que seus superiores provavelmente os demitirão sem compensação devido às suas baixas taxas de drop finais F. Os homens de Eugene prendem Ryu numa luz roxa, pretendendo incapacitá-lo, mas a destreza física de Ryu o permite se defender. Revelando que ainda pode usar suas armas numa tempestade mágica, ele atira uma bala perto de Eugene. Ryu então cura os homens feridos de Eugene, ganhando o respeito deles, e calmamente afirma que, embora possam atacá-lo, ele continuará a curá-los, mas agora cederá às suas exigências porque tem alguém especial esperando por ele. Emily serve uma refeição deliciosa para Celeste e Ryu, e depois sai correndo para pegar um bolo. Enquanto isso, Celeste expressa sua gratidão pelo trabalho árduo de Ryu na nova masmorra, mas ele responde que o trabalho deles não termina até que finalizem a posse da nova masmorra. Na manhã seguinte, um Ryu meio adormecido sai da barraca e nota Celeste queimando o lixo novamente, mas, estranhamente, ela parece usar uma quantidade excessiva de poder de fogo, com chamas enormes, muito mais do que o necessário para queimar uma pequena pilha de lixo. Isso esgota Celeste e assim que ela começa a desmaiar, Ryu corre até ela e atira uma bala de cura para reanimá-la. Atordoada pela proximidade de Ryu, ela o empurra abruptamente enquanto tenta recompor-se. Enquanto se levanta, ele pergunta por que ela usou um feitiço tão grande para tão pouco lixo. Ela explica que o único feitiço que consegue usar é um de magia de nível 3, chamado o Inferno. Quando Ryu pergunta sobre os feitiços de nível 1 e 2, ela admite que não consegue usá-los. Então eles veem um grupo de pessoas carregando mais lixo, que Ryu rapidamente incinera com sua bala de fogo, dizendo a Celeste que como seu trabalho na masmorra acabou, ele tem tempo livre e terá prazer em ajudá-la. No dia seguinte, Ryu, Emily e Celeste se surpreendem ao encontrar enormes pilhas de lixo se acumulando, e Celeste menciona que isso se deve à chegada iminente do mestre da masmorra. Ryu pergunta o que é um mestre da masmorra, e Emily e Celeste explicam que o mestre da masmorra é o chefe da masmorra, que é excepcionalmente forte e perigoso, então ninguém tem permissão para entrar na masmorra durante sua presença. Essa proibição leva a um comer por estresse entre os moradores, resultando em enormes montes de lixo. Vendo as pilhas infinitas de lixo, Celeste suspira angustiada, mas Emily a tranquiliza, dizendo que uma equipe foi enviada para lidar com o monstro da masmorra, então tudo voltará ao normal em breve. No dia seguinte, as pilhas de lixo permanecem inalteradas e Emily comenta que a equipe para eliminar o mestre da masmorra já deveria ter sido montada. Ryu se despede deles e corre para a sede.
para verificar a situação. Enquanto isso, Emily pergunta a Celeste por que Ryu é tão gentil com ela, e Emily explica que Ryu é naturalmente compassivo e está sempre pronto para ajudar quem precisa, um verdadeiro anjo. Na sede, Ryu encontra o poderoso grupo Netuno de 3 membros. Duke informa a Ryu que o grupo Netuno foi convocado para derrotar o mestre da masmorra. Ryu os apressa para eliminar o monstro, mas Netuno revela que estão numa enrascada. O acordo com a cidade rival, Hétero, estipula que ambas devem colaborar para derrotar um mestre da masmorra. Eles enviarão o grupo Netuno, mas Hétero não planeja mandar ninguém. Quando Ryu pergunta o motivo, uma das garotas de Netuno explica que Hétero se beneficia se o mestre da masmorra alterar a ecologia da masmorra, afetando os drops e resetando a posse. Assim, apesar do trabalho duro de Ryu, eles podem perder o controle da nova masmorra. Ryu se oferece para enfrentar o mestre da masmorra sozinho, mas Duke proíbe. Ele explica que as regras exigem um grupo de no mínimo 3 aventureiros com status Rank A ou superior para confrontar o mestre, devido à sua força incomparável. Ryu propõe se juntar a Netuno, mas eles recusam, pois o contrato não permite. Ryu sai do escritório de Duke, prometendo encontrar companheiros para a batalha. Mas sua busca é infrutífera, pois nenhum caçador de drops está disposto a enfrentar o inimigo formidável. Voltando à tenda, Ryu encontra Emily pronta com seu martelo, declarando sua intenção de se juntar a ele para enfrentar o monstro da masmorra. Ryu nota que ainda precisam de um terceiro membro, então Celeste se voluntaria, mencionando que encontrou alguém para cuidar do lixo na ausência deles. Ryu se surpreende ao ver Eugene, do grupo rival, se juntando entusiasticamente aos esforços de queima de lixo. Eugene explica que aceitou ajudar não como desculpa pelas ações passadas de sua equipe, mas porque é pago para fazer Ryu sorrir. Que figura. Ryu então expressa a preocupação de que nem Emily nem Celeste atendem ao requisito de ter status Rank A. Celeste o tranquiliza, revelando seus status, vontade e inteligência, ambos no Rank A. Com isso, eles cumprem as condições e seguem para o primeiro nível da nova masmorra, preparando-se para confrontar o mestre. Eles se agrupam, observando cautelosamente por monstros. Emily informa que os monstros somem quando o mestre aparece, e não há drops a menos que ele seja derrotado. Enquanto se preparam, fortes tremores e rachaduras no chão anunciam a chegada do mestre da masmorra. Um cavalo negro maciço com chifres dourados e olhos vermelhos flamejantes, conhecido como Big Horn, uma besta de poder colossal. O Big Horn avança em velocidade máxima, mas Ryu rapidamente sinaliza para Emily se preparar. Ela salta alto, golpeando os chifres da besta com toda a sua força. No entanto, o Big Horn repele o ataque e levanta as patas dianteiras para esmagá-la, mas as balas de Ryu o distraem, dando a Emily uma chance de escapar. Notando a barreira protetora da besta, Ryu instrui Celeste a usar seu feitiço Inferno. Enquanto ela libera seu poder, Ryu e Emily atacam simultaneamente, mas o mestre da masmorra mal se move. Eles percebem que devem atacar continuamente a besta para enfraquecê-la. Emily lidera o ataque, mas o mestre da masmorra reduz drasticamente seu HP. O poder do mestre deteriora a força deles, deixando Celeste exausta e quase incapacitada. Ryu diz para ela descansar, reconhecendo que ela é mais importante que sua ajuda. Tocada pela gentileza de Ryu, Celeste reúne suas forças restantes e lança outro feitiço Inferno, destruindo a barreira do Big Horn. Ryu e Emily lançam um ataque implacável ao animal vulnerável, finalmente derrotando o mestre da masmorra. Ryu corre até Celeste, meio consciente, agradecendo seu esforço e oferecendo-lhe os chifres dourados do Big Horn. Ela reluta em aceitar o valioso drop, mas Emily e Ryu pedem que ela o aceite como um sinal de gratidão por seu trabalho duro. De volta à sede, Duke elogia Ryu por vencer o monstro aparentemente invencível, e as garotas Netuno também expressam sua gratidão. Na manhã seguinte, Celeste descobre que os chifres do Big Horn permitem que ela use feitiços de nível 1, realizando seu sonho antigo, enquanto Ryu traz a boa notícia de que a nova masmorra está agora sob o controle da cidade. Enquanto se preparam para partir, Ryu convida Celeste para se juntar a eles, e Emily a acolhe alegremente em sua família. De volta em casa, a garota coelha está na casa de Ryu e Emily, mastigando cenouras murchas e reclamando que queria cenouras de melhor qualidade que Ryu traz. Emily, Ryu e Celeste estão de volta à cidade. Enquanto caminham para casa, Ryu nota uma loja vendendo cenouras, o que o lembra da garota coelha. No caminho, encontram Erza, que os cumprimenta e pergunta quem é a linda estranha que acompanha Ryu. Ryu apresenta Celeste e explica que eles formarão a família Ryuida juntos. Erza questiona se Ryu realmente vai começar uma família com alguém tão bonita, o que confunde Ryu. Erza rapidamente descarta o comentário e muda o assunto, elogiando Ryu por sua bravura na nova masmorra. Erza pede um favor a Ryu sobre o Festival da Colheita, pedindo que ele visite a loja da cidade. Tanto Ryu quanto Emily não estão familiarizados com o significado e a importância do festival, mas Celeste se oferece para coletar informações sobre ele. Mais tarde, Emily e Celeste encontram Ryu fora da masmorra Neronium, e o informam que o Festival da Colheita é um evento anual onde bens encontrados nas masmorras da cidade são coletados, exibidos e depois transformados em Strays, e eliminados para mostrar tanto os bens quanto os monstros. Celeste então nota a caixa de Pandora atrás de Ryu, e pergunta sobre ela. Ryu explica que após se separar delas, ele correu para Neronium para restaurar sua força perdida para o rank S.
Ele foi ao segundo andar da masmorra, derrotou todos os monstros, coletou sementes e as colocou na caixa de Pandora. De repente, um monte de Strays emerge das sementes, e Ryu os mata rapidamente, obtendo balas de ligação como recompensa. Isso surpreende Celeste, e Ryu pede que ela mantenha essa informação confidencial, pois só ele e Emily sabem. Enquanto discutem, explosões altas da cidade chamam a atenção deles, fazendo-os correr para a fonte. Eles veem pessoas fugindo, e uma pessoa avisa que um drop raro se transformou em um Stray, pedindo a todos que corram para um lugar seguro. Os três confrontam um monstro estranho com uma coroa na cabeça. Celeste usa sua magia de fogo, Emily avança com seu martelo, e Ryu ataca de todos os lados com suas armas. Apesar dos esforços, o monstro Stray é resistente aos ataques. Ryu o empurra com toda a sua força para arremessá-lo ao céu, prendendo-o com suas balas recém-adquiridas, e finalizando-o com uma combinação de tiros. Depois ele pega uma bolsa misteriosa deixada pelo monstro e corre até Emily, perguntando se ela está bem. Emily mostra tristemente seu martelo retorcido, que Ryu promete substituir. Mas Emily protesta que seria um desperdício de dinheiro, e quando tenta endireitá-lo, ela quebra o cabo em dois. Para conseguir um novo martelo, eles visitam Smith, o negociante de armas. Smith lhes oferece um martelo feito sob medida de graça, explicando que é um sinal de gratidão pela bravura deles na nova masmorra. Mais tarde, Ryu visita a masmorra Nioh-1 e encontra o guarda-costas da princesa Margaret, que diz que suas caixas de ar não estão vendendo bem. Ryu sugere que eles vendam algo diferente, como anéis, o que combinaria com a imagem elegante da princesa Margaret. Ryu então nota a princesa Margaret cercada por monstros esqueletos, incapaz de lutar. Ele intervém imediatamente, derruba os esqueletos e resgata a princesa. Gratos, a princesa e seu guarda-costas insistem em dar a Ryu a primeira amostra do anel como recompensa por sua ajuda e pela nova ideia. Enquanto isso, na loja de armas, Emily discute ideias para seu novo martelo com Smith e Celeste, quando a garota coelha irrompe, perguntando a Emily sobre o paradeiro de Ryu. Emily a informa que Ryu deve estar na masmorra Nahonium, e a garota coelha sai correndo para encontrá-lo. Ryu está no nível 1 da masmorra Tolulu, com a misteriosa bolsa do monstro Stray, de antes amarrada à sua cintura. Esta bolsa automaticamente pega e armazena itens dropados, o que Ryu considera útil para suas missões. Depois Ryu vai à loja da cidade para dar seguimento ao favor que Erza pediu. Ela lhe entrega um livro detalhando drops raros e pergunta se ele pode coletar drops raros para o Festival da Colheita. O colega de Erza dá a Ryu 40 mil pilos pelos drops, e quando Ryu questiona o preço mais baixo que o normal, ele descobre que a pessoa encarregada da masmorra que dropa dinheiro foi presa por corrupção. Após saber que masmorras também dropam dinheiro, Ryu vai a um lugar deserto para deixar uma nota de dinheiro no chão e espera que ela se transforme em um Stray. A nota se transforma em um monstro pássaro preto gigante que Ryu derrota e ganha uma poção que aumenta a taxa de drop de plantas em 3 níveis por 10 minutos. Ryu duvida de sua utilidade, mas logo se surpreende quando a garota coelha aparece, anunciando que finalmente o encontrou. Ela pede uma cenoura a Ryu, então ele coleta muitas cenouras do segundo nível da masmorra e sugere que ela deveria pedir aos seus companheiros de grupo se ela quer cenouras tão desesperadamente. A garota coelha explica que ela é uma coelha que só quer cenouras, enquanto seus companheiros de grupo querem outras coisas. Ela lembra que quando era jovem, amava carne e odiava vegetais, mas seus companheiros a incentivaram a comer vegetais. Então, ela sai pensando que seus companheiros são irritantes, mas depois encontra um menino humano perdido. De repente, o Búfalo da Morte bloqueia o caminho deles, mas a garota coelha o mata com seu movimento especial. O menino pede para ela ensiná-lo a matar um, e juntos eles derrotam outro Búfalo da Morte que dropa uma cenoura grande. O menino oferece a cenoura a ela, mas ela recusa. Então ele divide a cenoura e lhe dá metade, dizendo que agora são companheiros de grupo. Esta é a primeira vez que a garota coelha prova o sabor fantástico das cenouras, tornando-a obcecada por elas. Ryu então sugere que ela deveria conseguir suas próprias cenouras, mas ela lamenta que não pode, porque sua taxa de drop de plantas é D, e ela só consegue cenouras de má qualidade. Ryu lembra da poção que recebeu antes e pede para ela beber. Após consumir a poção, sua taxa de drop de plantas aumenta para A. Quando ela mata um monstro Slime, ela recebe uma cenoura de alta qualidade. Radiante, a garota coelha sente um grande senso de realização por ter conseguido uma sozinha, e pergunta a Ryu onde pode comprar a poção, mas Ryu explica que só ele a possui. A garota coelha aprende que companheiros de grupo não são ruins, e implora a Ryu para deixá-la se juntar ao seu grupo, agarrando-se a ele até que ele concorde. Em casa, Ryu anuncia que a garota coelha se juntará à família Ryu, recebendo gritos de excitação e surpresa de Emily e Celeste. Quando Ryu entra na sala de jantar, ele encontra a cena familiar de Emily arrumando a mesa para o café da manhã, enquanto a garota coelha mastiga faminta uma cenoura. No entanto, ele nota que Celeste está no chão com a cabeça apoiada na mesa. Então Ryu pergunta a Emily o que há de errado com Celeste. Emily explica que Celeste parece estar com dor de cabeça, e uma Celeste cansada levanta a cabeça para dizer a Ryu que seu desconforto é devido à tempestade mágica, elaborando que sempre que uma tempestade mágica ocorre, sua cabeça dói e se sente pesada.
Ryu pergunta se isso ocorre porque a tempestade afeta negativamente os usuários de magia, mas Celeste o tranquiliza, dizendo que ficará bem contanto que siga sua rotina usual. Ryu declara que eles irão procurar uma casa hoje, esperando encontrar um lar espaçoso o suficiente para aliviar o desconforto de Celeste durante uma tempestade mágica. Mais tarde, o empreiteiro mostra a Emily, Ryu e Celeste uma casa que atende a todos os critérios deles. Assim que Celeste entra, ela imediatamente sente sua cabeça clarear. O empreiteiro explica que a casa é construída usando as mais recentes técnicas de bloqueio de tempestades mágicas, o que é reconfortante para qualquer usuário de magia. Eles fazem um tour pelo interior da casa e Emily exclama de alegria ao ver a cozinha, que é tão grande quanto um quarto. Eles perguntam sobre o preço da casa, e o empreiteiro revela que, devido à sua construção avançada, custa 400 mil pilos. Celeste e Emily ficam chocadas com o preço, mas Ryu afirma que eles comprarão a casa de qualquer maneira, pois proporcionar um lar onde Emily e Celeste possam ser felizes é sua principal prioridade. Assim que se mudam para a nova casa, Emily já a limpou com perfeição, e Celeste pergunta o que eles devem fazer hoje. Ryu sugere que, com o Festival da Colheita se aproximando, eles deveriam caçar itens raros da lista que Erza forneceu e explorar o nível 7 da masmorra Tolulu em busca de monstros raros, enquanto também pegam algumas cenouras para a garota coelha. Após um farto café da manhã, eles seguem para a masmorra. Ryu se surpreende ao encontrar neve lá dentro, ao que Celeste explica que algumas masmorras apresentam neve dependendo do nível e da construção. Enquanto continuam, Ryu avista o mesmo capitão mandão de antes, junto com seus subordinados, que estão sendo manipulados para servi-lo como escravos novamente. Emily logo nota um monstro e avisa Ryu, que o atira com 2 balas, mas o monstro o ataca em retorno. Celeste o informa que este é um slime intestinal que se torna invencível quando perto da morte, e não sofre mais dano do último atacante. Então eles precisam enfraquecê-lo primeiro antes de atacar. Celeste procede a derrotá-lo usando sua magia Inferno, e eles lutam contra os monstros restantes juntos. Os monstros dropam cebolas, que Emily planeja usar para um delicioso curry. De repente, um grande slime ataca Ryu. Este é um monstro raro conhecido como Slime Intestinal Superior, que reflete todos os ataques. A garota coelha se voluntaria para lidar com ele, usa seu golpe mortal e então permite que Ryu finalize o slime com suas balas. O monstro raro deixa para trás um diamante em forma de lágrima que reflete os ataques do monstro. Eles levam o diamante para Erza, que exclama de alegria e o identifica como um drop raro do nível 7 de Tolulu, chamado Lágrima de Slime, e oferece a Ryu 3 milhões de pilos pela lágrima. Ao saírem da loja, uma jovem de roupa verde entra e continua pedindo às pessoas para deixá-la se juntar ao grupo delas, mas todos recusam. Mais tarde, Ryu está na masmorra Narronium, batalhando contra um esqueleto vermelho que é 3 vezes mais rápido que o normal. Apesar do desafio, ele consegue derrotá-lo para aumentar seus pontos de magia. Ryu percebe que o drop do 5º andar aumenta o MP, ou pontos de magia, mas para utilizar o MP, ele precisa aprender magia. Ryu, acompanhado por Celeste com uma caixa de frutas mágicas, mas antes de consumi-la, ele decide usá-la como isca. A fruta se transforma em um monstro chamado Ryu de Metal, que se assemelha a ele, mas é mais resistente, rápido e forte. Após várias tentativas, Ryu o chuta e atira em sua barriga, derrotando-o e recebendo outra fruta mágica de aparência similar, que o ajuda a aprender 2 feitiços mágicos diferentes. Ryu demonstra a Emily o primeiro feitiço, chamado Cortador de Vento, um feitiço de nível 1 e outro feitiço que troca as taxas de drop de Ryu com a pessoa que derrota o monstro, auxiliando no nível deles. No caminho, Ryu encontra Erza novamente, que está carregando uma pilha de caixas. Ryu se oferece para ajudar a transportá-las até o destino. Ryu vê a garota de roupa verde pedindo ao mesmo capitão mandão para se juntar à equipe dele, e ele concorda, vendo mais uma oportunidade de explorar alguém. Ryu intervém firmemente, declarando que a garota se juntará à equipe dele. A multidão suspira em admiração. Ryu se vira para a garota e pergunta seu nome, e ela responde que é Alice. Então Ryu a acolhe oficialmente na família Ryuida. Eles verificam os status dela no painel, que se revelam muito baixos. No entanto, Ryu decide levá-la ao nível 1 de Neronium para ajudá-la a subir de nível. Alice, que nasceu na masmorra, ri de alegria e guia Ryu até onde os monstros estão localizados. Eles matam alguns monstros, e Alice demonstra sua habilidade de localizá-los. Ryu usa uma bala de ligação e instrui Alice a derrotar os monstros com uma pedra para ajudá-la a alcançar o nível 2. Mas os status de Alice permanecem inalterados, o que indica que ela não pode ganhar mais níveis. Alice então pede para voltar à masmorra porque alguém chamado Bonesy pediu para ela voltar rápido. Ao reentrar na masmorra, Alice aponta para um monstro esqueleto e pede a Ryu para capturá-lo. O monstro encolhe e vira um esqueleto fofo. Alice o pega feliz e o chama de Bonesy. Bonesy então aumenta de tamanho para empurrar outro monstro slime e depois retorna ao seu tamanho pequeno, subindo na palma da mão de Alice. Quando Ryu pergunta se Bonesy vai curar seu crânio, ela explica que ele se cura automaticamente ao retornar ao seu tamanho original. Alice então menciona que alguém chamado Digley está chamando-a, e acaba sendo um monstro slime que, quando atingido por Bonesy, se transforma em um adorável pequeno slime. Alice revela que Bonesy é uma garota e Digley é um garoto, enquanto expressa sua gratidão a Ryu por ajudá-la a se reunir com eles.
Ryu traz Alice e seus 2 novos companheiros para casa e os apresenta a todos. Ele pergunta se está tudo bem em adicionar Alice ao grupo deles, e todos concordam, tornando Alice parte da família Ryu. É a manhã do Festival da Colheita, e Ryu acorda para encontrar Emily diligentemente limpando a casa. Ele pergunta sobre o paradeiro de todos, e Emily o informa que Celeste e a garota coelha foram para a masmorra Tolulu para coletar cenouras. Ryu então lembra que Alice está morando em sua casa anterior, porque Digley e Bouncy têm medo de Celeste. Emily explica que não se juntou à viagem à masmorra, porque é o Festival da Colheita. E ela planeja encontrar a Alice mais tarde para mostrar-lhe as festividades e pergunta a Ryu se ele a acompanhará ao festival. Eles seguem juntos para o festival e encontram o mercado fervilhando com barracas coloridas e pessoas entusiasmadas, o que deixa Emily radiante, pulando animadamente de uma barraca para outra. Eles param em uma loja de souvenirs, onde Ryu pergunta a Emily se ela vê algo de que goste. Emily aponta para um lindo sininho adornado com uma fita colorida que Ryu compra feliz para ela, e ela o amarra em seu martelo para mantê-lo por perto. Eles então esperam por Alice em um parque e a veem correndo em direção a eles. Alice os informa sobre uma loja estranha na esquina do parque, então eles visitam a loja e veem o lojista vendendo pontos de experiência. Quando o Ryu pergunta, o lojista explica que existe uma masmorra chamada Alkyl com um monstro conhecido como Rato Blindado, e derrotá-lo concede uma quantidade significativa de pontos de experiência. O lojista oferece uma caixa que contém um rato blindado, e se Ryu o derrotar, ele subirá de nível instantaneamente. Eles levam a caixa para uma área vazia, e logo a caixa começa a tremer, e de lá emerge o rato blindado. Ryu o ataca com sua bala de ligação, então usa um segundo feitiço mágico antes de instruir Emily a atacar. Emily salta com seu martelo, matando o monstro e recebendo uma nova bala. Ryu a pega e descobre que é uma bala de fortalecimento. Para testá-la, Ryu carrega a bala e atira, mas nada acontece, deixando-o intrigado. Para verificar se sua arma está quebrada, ele dispara uma bala normal que surpreendentemente estilhaça uma grande rocha. Logo Ryu percebe que a bala de fortalecimento aprimora os efeitos do próximo tiro. Eles decidem comprar mais caixas para obter mais balas de fortalecimento. Enquanto voltam para a loja, o caos irrompe no festival, com pessoas gritando e correndo, alertando sobre um Stray que escapou de sua jaula. Eles veem um monstro Goblin feio avançando em direção a uma jovem e Ryu corre rápido para desferir um chute poderoso no abdômen do Goblin, arremessando-o para o outro lado da rua. O monstro cresce e ataca Ryu e a garotinha. Ryu a pega e corre para a segurança enquanto Emily avança contra o Goblin com seu martelo. Eles logo percebem que o Goblin é peculiar, pois ele continua crescendo ao absorver os ataques. O grupo de Netuno chega, e ele pergunta se Ryu abandonará a luta para salvar a própria vida. Ryu recusa e pede a ajuda de Netuno para proteger a cidade. Netuno ordena a Liu e Han que se preparem para a batalha e usem sua magia, enquanto desdobra suas asas brancas e pretas, deixando Ryu maravilhado. Ryu usa sua bala de contenção para capturar o monstro, Emily o atinge com seu martelo e Netuno desfere um poderoso golpe mágico, finalmente derrotando a criatura. Celeste e a garota coelho se juntam a Ryu e Emily, e antes de se separarem, Netuno novamente pergunta a Ryu se ele deixará sua família para se juntar a ele, mas Ryu recusa. Após a batalha exaustiva, todos sentem fome, então Ryu sugere que comprem algo nas barracas, e eles continuam a se divertir experimentando vários jogos e comidas. Enquanto se dirigem a outra barraca, Alice aponta um local e informa Ryu que há muitos monstros lá. Celeste então explica que é uma arena que cedia uma competição de caça a monstros errantes para exibir habilidades, então Ryu decide participar com Celeste. Na arena, eles se preparam para batalhar contra um slime gigante de entranhas. Enquanto ele avança contra eles, Celeste o incendeia com sua magia infernal, e Ryu o derruba com sua arma, recebendo muitos aplausos da multidão. O Festival da Colheita termina ao cair da noite. Ryu pede a Celeste para mostrar o item raro que ganharam na arena, e Celeste o revela daquela bolsa. Acaba sendo um conjunto de fogos de artifício, e eles se divertem juntos com eles. De repente, Alice parece estar em transe, murmurando que alguém a está chamando, mas Ryu a impede de ir embora e decide que investigarão pela manhã. No dia seguinte, Ryu visita Clint Gray, o chefe da masmorra, que relata que nenhum item tem aparecido nas masmorras desde a noite anterior. Ele lista 6 masmorras infames, e todas elas pararam de produzir itens. Clint pede a Ryu para investigar o problema, e Ryu promete fazer o seu melhor. Ele leva sua equipe à masmorra, onde Emily continua a esmagar slimes, mas nada cai deles. Ryu conecta os eventos da noite anterior, onde Alice foi atraída por uma voz, e percebe que todas as masmorras se tornaram como Nihonium. Ele corre para a masmorra Nihonium e, ao chegar, Ryu procura a fonte da perturbação de Alice. Logo avista uma bela mulher de kimono com uma aura sombria e logo entende que ela é a mestra da masmorra Nihonium, responsável pela falta de itens. Ryu atira nela, mas ela desaparece e reaparece à sua frente, chutando-o. Ryu percebe que nenhum de seus ataques parece eficaz contra ela, nenhum mesmo, mas ele continua usando todos os combos de balas à sua disposição. Primeiro, ele tentou a bala de congelamento e fogo, mas a
mulher desviou com maestria e chutou o estômago de Ryu, fazendo-o cair de cabeça. Sem se intimidar, Ryu mudou para a bala de contenção e a teleguiada, mas o ataque implacável da mulher o deixou perplexo. Seu último recurso, as balas de fusão, também falharam, pois ela era mais rápida e forte que Ryu, mas Ryu recusa-se a desistir e continua lutando. Então, Ryu notou um ferimento de bala no pé direito da mulher, com sangue fresco escorrendo, e isso revela a ele sua fraqueza crucial. Ele rapidamente carrega sua arma com balas teleguiadas e as mira nas partes do corpo que ela usa para atacar, destruindo seu pé e palma. A principal percepção foi que o corpo da mulher não era tangível, mas as partes que ela usava para atacar se tornavam tangíveis. Armado com esse conhecimento, Ryu continuou atirando balas teleguiadas. Mesmo ficando sem balas, seu ataque implacável havia reduzido a força dela ao seu nível. Sem munição, Ryu a derruba com pura força e consegue derrotá-la. No entanto, a batalha brutal o deixa ferido e ele desmaia. Quando Ryu recuperou a consciência, Emily estava lá, insistindo para que ele acordasse. Apesar de seus esforços, ele não consegue ficar de pé, então Emily o ajuda com uma bala de cura. Enquanto Ryu se senta, ele agradece Emily por sempre salvá-lo. Emily diz que tudo nas masmorras voltou ao normal, com vegetais caindo novamente, e que Ryu salvou a cidade. Ela está preocupada com Ryu se esforçando demais, mas ele a tranquiliza, dizendo que seu foco era derrotar a mestra da masmorra e não se machucar. Enquanto se preparam para partir, Ryu percebe um anel dourado e se dá conta de que deve ter sido deixado pela mestra da masmorra que ele acabara de derrotar. Logo, Celeste, Alice e a Garota Coelho se juntam a eles. Celeste aconselhou Ryu a não se aventurar sozinho no perigo, lembrando-o da importância do trabalho em equipe, o que faz Ryu apreciar ainda mais seus companheiros. Na manhã seguinte, Ryu retornou à masmorra Nihonium, examinando o anel da mestra da masmorra e ponderando seu propósito. Ele logo encontra um grupo de esqueletos e, após derrotá-los, obtém 10 lágrimas raras de slime. Em seguida, encontra a princesa Margaret e seu guarda-costas. O guarda-costas informa Ryu que vender anéis não seria viável por um tempo, pois precisavam focar nos dragões, que a princesa Margaret não conseguia derrotar sozinha. Seu nível é alto, e ela está atualmente no 94, em breve 95, mas ainda assim derrotar um dragão sozinha é quase impossível para ela. Ryu observa no painel de status que, enquanto seu nível subia, suas habilidades não melhoravam. Ryu pediu à princesa Margaret para estender a palma da mão e colocou uma das lágrimas de slime que havia coletado nela. A lágrima aumentou o nível dela, surpreendendo seus guarda-costas. Ryu entendeu que o anel da mestra da masmorra transformava a experiência em cristais e pediu a ela para estender a palma novamente, dando-lhe várias lágrimas raras, o que impulsionou ainda mais suas habilidades. Ryu explica que a princesa Margaret é uma florescimento tardio, o que significa que sua taxa de drop melhorará de E no nível 95 para D no nível 96 e no nível 99 ela atingirá uma taxa de drop de A. A princesa agradeceu a Ryu, aliviada por seu trabalho duro não ter sido em vão. Ryu então se moveu para um espaço aberto com seu grupo, levando 2 grandes pilhas de cenouras e brotos de feijão, coletados de feirantes da cidade, para ajudar a subir o nível de seus companheiros de equipe. Nervosa, Celeste perguntou se ele planejava transformá-los em monstros errantes para que eles os derrotassem, mas Ryu explica seu plano de usar o anel da mestra da masmorra para converter a experiência em cristais para os outros. Como o nível de Alice já estava no máximo, eles precisavam subir o nível de Emily, Celeste e da Garota Coelho. A Garota Coelho estava inicialmente relutante em deixá-los usar suas cenouras, mas Emily a tranquiliza dizendo que Ryu fornecerá cenouras ainda mais saborosas, convencendo-a a concordar. Eles começam sua missão enquanto esperam que as cenouras e os brotos se transformem em monstros errantes. Assim que se convertem em monstros errantes, Ryu atira neles com precisão, coletando as balas e direcionando Emily e Celeste para recolher os cristais que caem do anel. Enquanto Emily e Celeste pegam os cristais, elas começam a subir de nível, e Celeste reconhece Ryu como um dos melhores aventureiros. À noite, eles verificam o painel de status e Emily fica emocionada ao ver seu nível maximizado com vitalidade de grau A. Celeste também vê melhoria e não é mais um grau F em poder mágico. Ambos são gratos a Ryu, embora Emily fique triste que ele não esteja ganhando experiência com esse esforço. Mas Ryu os assegura de que ele também está ganhando experiência, embora não possa ser quantificada, e está feliz que o anel da mestra da masmorra o permite compartilhar sua experiência com seus companheiros. Com todos em seus níveis máximos, Ryu conclui que a família Ryuda pode avançar com confiança para a próxima fase. Ryu e seus companheiros se tornam o assunto da cidade, e as pessoas se maravilham com suas diversas habilidades e elogiam Ryu por montar uma equipe tão dinâmica. Emily com suas armas excepcionais, Celeste como usuária de magia e coletora de informações, e por domar um coelho assassino, admirando também a habilidade de Alice de comandar monstros. Um dia, Ryu os leva ao escritório de licenças, mas Emily questiona a necessidade, já que Ryu já tem uma e eles têm acesso a qualquer masmorra. Mas Ryu insiste que todos devem tirar licenças, pois podem ser úteis. Celeste acrescentou que as licenças farão sua família parecer mais forte e ajudarão na aquisição de missões. E mais tarde, tanto Emily quanto Celeste passaram no teste de licença com louvor. Mais tarde, Ryu sugere que cada um opere individualmente por um tempo e explorem áreas de caça separadas para ver quanto lucro podem obter, mas com as condições de 100 horas extras e voltando para casa para as refeições.
Após vários dias, eles se reúnem e descobrem que cada um pode, em média, ganhar 2 milhões por dia. Com o dinheiro, Ryu compra-lhes carrinhos mágicos de Orton, mas eles enfrentam problemas com múltiplas viagens para vender os itens, e para resolver isso, Ryu convida a Erza como sua compradora exclusiva. Eles organizam uma grande festa para dar as boas-vindas a Erza, comparecida por quase todos na cidade, incluindo Netuno, a princesa, seus guarda-costas, Orton e sua filha Olga, e Clint Gray, o chefe da masmorra. Refletindo sobre os bons momentos, Ryu pensa em seu antigo eu e conclui que a verdadeira fortuna vem de seus companheiros de equipe, a saber, Emily, Garota Coelho, Celeste e Alice.